A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje a abertura do processo que pode levar ao rompimento do contrato de concessão da Enel em São Paulo. É muito importante para a gente que no próximo verão a gente já tenha uma situação de conforto para as pessoas, que a gente já tenha uma empresa investindo, uma empresa responsável, né, que essa substituição possa acontecer antes do período chuvoso do ano que vem. Depois de mais um apagão de grandes proporções em São Paulo, o debate sobre a qualidade dos serviços públicos concedidos voltou com força ao centro da agenda política e jurídica do país. No auge da crise, mais de 2.200.000 imóveis ficaram sem energia elétrica na região metropolitana. E uma semana depois, milhares de residências ainda estavam no escuro. Diante desse cenário, o ministro de Minas e Energia anunciou a intenção de pedir a caducidade do contrato da Enel em São Paulo, uma medida considerada a mais dura dentro do regime de concessões públicas. Para entender como funciona esse processo e os limites legais, nós vamos conversar agora com Vitor Hugo Jacobi Covolato, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Doutor Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, quando o Ministério de Minas e Energia, alinhado ao governo e à Prefeitura de São Paulo, fala em pedir a caducidade do contrato da Enel, muita gente entende isso como um rompimento imediato. Do ponto de vista do direito administrativo, o que exatamente significa esse termo e por que ele é considerado a penalidade mais severa dentro de uma concessão pública? No caso específico da Enel, nós falamos aqui de uma distribuidora de energia elétrica. Então, o que acontece com esse contrato? Esse contrato, especificamente, é um contrato de 1998. É um contrato muito antigo, que tem um prazo de 30 anos e se encerra agora em 2028. Esse contrato, se não respeitados os índices e toda a metodologia estabelecida no momento em que ele foi celebrado e nas outras alterações que ele foi feito, que foram feitas ao longo dos anos, o Estado pode intervir para exigir uma melhor prestação do serviço. Existem diversas formas de intervenção e algumas dessas intervenções podem fazer com que o contrato se encerre. O encerramento do contrato por culpa do concessionário, por culpa do prestador desse serviço, nesse caso específico, por culpa da Enel, seria a caducidade. Então, traduzindo, a caducidade seria o interrompimento, o encerramento antecipado do contrato por culpa do concessionário. É a medida mais grave estabelecida na legislação e é uma medida que no setor de energia elétrica nunca foi aplicada para uma distribuidora. A ANEEL, há pouco tempo, encaminhou para o Ministério de Minas e Energia a sugestão da caducidade do contrato da Amazonas Energia. Mas, mesmo assim, isso ainda não foi resolvido do ponto de vista político, porque se tenta uma saída melhor do que o encerramento antecipado do contrato. Mas a caducidade, respondendo diretamente sua pergunta, é isso. É o encerramento do contrato antes do termo previsto, antes do prazo previsto, para garantir a qualidade dos serviços por culpa da concessionária. Doutor, o senhor citou a ANEEL, né? O processo de caducidade passa pela ANEEL, envolve relatórios técnicos, direito de defesa, possíveis pedidos também complementares de informação. Na prática, quais são as principais etapas desse processo administrativo e onde costumam acontecer os maiores atrasos? Porque eu tenho certeza que quem está preocupado, né, com isso é a população que pode ficar sem energia de novo. Estamos no período de verão quase chegando, então há possibilidade de chuvas mais fortes e da queda novamente de energia. Giovana, sem dúvida. Vamos lá. Como funciona o processo de caducidade dentro da ANEEL? A ANEEL não tem uma regulamentação muito específica sobre o processo de caducidade, e se nós formos olhar para a legislação de regência, para a legislação geral das concessões, ela fala da caducidade de uma forma muito simplificada. Os contratos de concessão, principalmente nesse caso específico que nós estamos falando, lembrem-se, de um contrato celebrado em 1998, também não dispõe com a riqueza de detalhes que os contratos estabelecidos hoje, em 2025, dispõem. O processo de caducidade, pelo que nós temos hoje estabelecido ali pela ANEEL,
ele precisa ser precedido, ele precisa ser antecipado por um processo administrativo que identifique falhas graves na prestação do serviço por parte do concessionário. Então, não basta a ANEEL olhar e falar: quero abrir um processo de caducidade contra a Enel por uma motivação política. É necessário que apresentem-se denúncias sobre a má prestação de serviço, é feito um relatório técnico que vai avaliar essas denúncias, se elas procedem, se elas não procedem. O particular quando eu digo, eu estou me referindo à concessionária, tá, Giovana? O particular tem o direito de se manifestar sobre todas essas imputações que lhe são feitas. Então, por exemplo, se a ANEEL recebe uma denúncia de que determinado estabelecimento comercial ficou sem luz por determinado período em razão de um evento climático extremo. O direito de defesa da concessionária dentro desse processo administrativo contempla ela ter o direito de esclarecer especificamente esse caso. Mas e se forem milhares de casos? Se forem milhares de casos, a concessionária tem o direito de se manifestar sobre cada um desses casos, ela pode solicitar perícias, avaliações técnicas, trazer laudos técnicos, porque é isso que contempla o direito de defesa, poder se manifestar sobre todos esses pontos dentro de todos esses pormenores, porque lembremos, os investimentos feitos para assumir um contrato de concessão são bilionários. O contrato da Enel em São Paulo termina em 2028. Caso a caducidade seja decretada antes do fim do contrato, a União assumiria temporariamente o serviço até uma nova licitação. Quais os riscos que o senhor vê, os desafios de uma transição, especialmente numa região muito densa, né, muito povoada como a Grande São Paulo? Os riscos são os mais diversos. Primeiro, o próprio risco técnico da transferência da gestão desse aparelho. Porque, por exemplo, se fosse uma concessão de rodovia, a rodovia está lá, está construída, você troca quem está na administração da rodovia, você vai ter algumas discussões laterais, mas é uma substituição muito mais simples de acontecer. Essa questão específica da distribuição de energia elétrica, principalmente com a discussão sobre um possível problema e falhas de investimento, exigiria que aquele que assumisse o contrato investisse altos valores para viabilizar que no próximo evento climático nós não tenhamos uma nova falha de distribuição, nós não tenhamos pessoas, de novo, sem eletricidade por conta desses problemas. Então, começa aí o problema, na própria transferência dessa administração, nessa gestão de pessoas, de ativos. Porque se nós pensarmos na caducidade como uma forma de encerramento do contrato, basicamente seria: a Enel sai e o governo tem que entrar na administração, o governo aqui, no caso, o governo federal, porque seria uma concessão federal, ele entraria na administração desse serviço, né, na prestação desse serviço público, e ele precisaria garantir essa entrega, essa continuidade e atualidade do serviço. Não me parece que hoje o governo federal, não por questões políticas, mas por questões técnicas mesmo, não me parece que teria condições de assumir essa prestação de serviço. O custo com isso não faria sentido, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, que o governo assumisse esse custo, principalmente no momento já de muitas discussões sobre gastos públicos. Seria um investimento bilionário dentro do orçamento que poderia prejudicar outras iniciativas de saúde, de educação, de lazer, programas de cultura, enfim. Então, o que me parece que aconteceria aqui com a caducidade declarada seria que precisaríamos de uma licitação de urgência, talvez até uma contratação por dispensa de licitação por conta da urgência, para que alguma empresa administrasse esse período final do contrato, enquanto se faz a modelagem da nova concessão de distribuição de energia elétrica aqui no estado de São Paulo, para que isso fosse para leilão, para licitação, para que as empresas interessadas em assumir um novo contrato
pudessem participar desse novo certame. Mas não faz sentido econômico uma empresa assumir um contrato que falta 2 anos para acabar, 2 anos cheios para acabar, e onde ela vai ter que fazer um investimento bilionário logo de entrada. Então, para você dar algum tipo de atratividade, ou bem você chama uma empresa para terminar esses 2 anos, já garantindo para ela um período maior por conta disso que ela está fazendo, e aí nós conversaríamos sobre uma alteração contratual com reequilíbrio, uma troca de gestão, enfim, uma ferramenta que é possível de acontecer, ou nós temos uma intervenção federal, onde o governo federal nomeia um interventor que vai assumir o papel de gestor da companhia, dessa concessionária, vai tomar as medidas necessárias para que ela cumpra o contrato, enquanto isso, o Ministério, junto com a ANEEL, fazem a modelagem da nova concessão que virá para o setor de energia elétrica. O Tribunal de Contas da União já tinha alertado que a Enel não cumpriu 7 dos 11 planos de resultados e que tinham multas ali superiores a 260 milhões de reais, só que não tiveram efeito prático. Na opinião do senhor, isso revela uma fragilidade do modelo de fiscalização e até de punição das concessões no Brasil? Olha, eu não diria, Giovana, que nós temos um problema com o modelo das concessões. Eu acho que esse exemplo ele reflete que as concessões são um modelo em evolução que precisa sempre de melhorias. Muitas das multas que foram aplicadas para a concessionária, e isso é uma coisa geral do mercado, elas estão suspensas pela justiça, justamente por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, que foi aquilo que eu comentei com vocês no início. Evidentemente, nós temos uma dificuldade de fiscalização, isso é uma questão reiterada da administração pública. Vocês se recordam dos episódios que nós tivemos no passado sobre metanol, aquilo também revelou um grande problema do poder de fiscalização do Estado. Quando eu digo Estado, não digo Estado de São Paulo, digo Estado como um todo, Estado, administração pública. Se nós pegarmos o número de fiscais hoje que nós temos na ANEEL, que é a Agência Nacional, ele é menor do que o número de fiscais que nós temos na Arcesp, que é o órgão estadual de fiscalização de concessões. Lógico, as concessões federais são concentradas na Enel, mas a Enel vai fazer na ANEEL, mas a ANEEL vai fazendo parcerias regionais e ela usa a Arcesp também para fiscalização. Mas acho que investimentos e qualificação na fiscalização são sempre fundamentais, independente do modelo. Giovana. Agora, olhando de forma mais ampla, doutor, esse episódio, ele expõe um problema pontual de uma concessionária que está com dificuldades, né, de reparo da quantidade de unidades que existem, sejam de imóveis comerciais, residenciais, indústrias, ou revela também uma discussão maior sobre o modelo de concessões públicas no país. O que precisaria mudar para evitar crises como essa e que elas não se repitam, independentemente de quem esteja operando o serviço, doutor? Giovana, me parece que esse caso ele tem alguns detalhes, algumas particularidades que fazem dele um caso fora da curva. Primeiro, é um contrato muito próximo do vencimento. O contrato é um contrato de concessão, é um contrato de longuíssimo prazo, um contrato de 30 anos. Quando se celebrou o contrato em 1998, não se tinha dimensão dos efeitos que as mudanças climáticas trariam para a prestação desse tipo de serviço. Então, hoje, há 2 anos do encerramento do contrato, é evidente que ele não tem a atualidade necessária para exigir determinado comportamento, ou pelo menos aquele comportamento que nós gostaríamos que as partes adotassem. Então, não acho que é um problema do modelo de concessão, acho que principalmente por conta do impacto que os eventos climáticos extremos têm nesse mercado e por conta da particularidade do encerramento do contrato, do prazo tão próximo de encerramento do contrato, nós tivemos essa conjunção de fatores que acabou culminando nessa grave crise que se acometeu na semana passada. Termina aqui a edição 1326 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço muito pela conversa com o advogado Vitor Hugo Jacobi Covolato, ele que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo, que esclareceu um pouco mais sobre esse tema
tão difícil. Muito obrigado, doutor. Agradeço você e agradeço a toda a audiência que nos acompanhou até aqui. E olha só, o JR 15 Minutos faz agora uma breve pausa e retorna no ano que vem com novos episódios. A gente deseja boas festas e até 2026. Você pode continuar acompanhando outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming no portal r7.com. Este episódio contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia é de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Thiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Até o próximo episódio.